Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo lá em Romanos, no capítulo 12. Eu estava orando esses dias para perceber aquilo que nós iríamos tratar. E quando foi hoje, veio forte no meu coração algumas coisas para tratar nessa noite. E eu creio na graça de Deus para nos alinhar. Eu não sei se você tem percebido, mas nos últimos cultos nós temos recebido muitos alertas do Espírito. Muitas bandeiras têm se levantado para que a igreja ela promova um alinhamento necessário. Você concorda comigo? Se você está apercebido, né, você tem atentado para aquilo que está sendo ministrado aqui, você com certeza já tem corrigido e alinhado a sua vida para aquilo que Deus quer fazer em você e através de você. Amém? Porque nós estamos nos últimos dias, amados, e nós não podemos negligenciar esse fato. Nós não podemos passar despercebidos nessa última dispensação, nesse tempo que nós estamos vivendo. Por isso, nós estamos sendo exortados pelo Espírito de Deus a trazermos alinhamento e ajuste para as nossas vidas, para corrigirmos aquilo que precisa ser corrigido, porque um tempo de glória maior está sendo disponibilizado para nós. Amém? Na verdade, nós já estamos na dispensação da glória maior, porque a Bíblia diz, quão maior e insondável glória é o ministério do Espírito. Amém? E se na antiga aliança existia uma glória que era tão palpável que as pessoas elas chegavam a tremer diante da glória de Deus, quanto mais nós, que temos a presença de Deus dentro de nós. E eu creio que há um tempo de alinhamento, onde nós estamos tendo maior consciência da presença de Deus em nós, dentro de nós, para que nós venhamos a nos santificar, para que nós venhamos a nos separar, para que nós venhamos a alinhar coisas nas nossas vidas, para que quando o estalar dos dedos chegar, amados, eu e você não sejamos encontrados aqui mais nessa terra. Amém? Mas nós estaremos com o Senhor nos ares, seremos arrebatados. Eu não sei se isso te traz medo, mas em mim traz uma grande expectativa, uma grande esperança, porque essa é a nossa viva esperança, de que nós estamos aqui de passagem, de que nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra, porque a nossa pátria é o céu. Diga assim, minha pátria é o céu. Diga, eu estou aqui de passagem. Mas a Bíblia tem ensinamentos para que nós venhamos a ter o nosso tempo de passagem positivo. Para que nós venhamos a passar e passar bem. Não passar de qualquer jeito, mas passarmos bem nessa terra. Por isso o Evangelho se apresenta a nós como boas notícias da parte de Deus. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos o homem perfeito andando aqui na terra, em sintonia com o Pai, recebendo do Pai inspiração para ter uma boa passagem. Você está comigo? Então, da mesma forma, eu e você precisamos ter uma boa passagem aqui na terra. Nós precisamos marcar esse tempo. Nós precisamos marcar a nossa geração. O seu nome precisa ser lembrado como alguém íntegro, como alguém que é uma miniatura de Cristo aqui na terra. Eu não sei como as pessoas têm se referido a você na sua família, como as pessoas têm se referido a você no seu trabalho, mas eu sei que se você estiver sintonizado com o Senhor e der crédito à nova aliança que nós estamos estabelecidos em Deus, e mais, você honrar esse novo nascimento, a inspiração que habita dentro de mim e de você, honrando essa presença, meu irmão, você vai marcar a sua casa, você vai marcar o seu trabalho, você vai marcar onde você chegar. E as coisas elas vão se alinhar à vontade de Deus. Porque eu e você, amados, somos agentes, cooperadores de Deus nessa terra. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo para fazer o nome dele conhecido aqui. Então Deus está contando comigo e com você. Amém? Diga assim, Deus está contando comigo. E nessa noite eu quero falar sobre nós mantermos o fervor do Espírito. Sabe, nós temos, como eu falei, recebido os alertas da parte de Deus para que nós venhamos a nos santificar, para que nós venhamos a nos separar. E uma das formas de nós nos separarmos para o Senhor é mantendo a chama acesa. Nós precisamos manter a chama acesa. Nós precisamos estar avivados por dentro. Nós precisamos manter o fervor do Espírito. Existe um padrão de expectativa de Deus para com as nossas vidas. Você sabia disso? Amém? Deus espera que eu e você sejamos fervorosos naquilo que nós fazemos. Você não nasceu de fumaça, você não nasceu de qualquer coisa, você nasceu do fogo. E como nascidos do fogo, nós precisamos andar afogueados. Nós precisamos nos mover com intensidade com as coisas concernentes ao reino de Deus.
Amém? Mas nós estamos vivendo dias maus. A Bíblia diz que nos últimos dias, e nós estamos vivendo esses últimos dias, a Bíblia diz que o amor de muitos se esfriaria. Mas não precisa ser assim comigo e com você. Porque cabe a nós essa responsabilidade de nos manter acesos, de nos manter fervorosos. Amém? É uma responsabilidade que cabe a mim e a você. Por quê? Porque aquilo que Deus tinha de fazer, Ele já fez. Ele já enviou Jesus, Ele nos possibilitou uma reconexão com Ele, e Ele ainda mais nos deu do seu Espírito. E quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo veio habitar dentro de nós. Ou seja, nós temos uma labareda de fogo dentro de nós. Porque a Bíblia diz que nós somos batizados com o Espírito e com fogo. Ô, glória! E se você é batizado com o Espírito Santo, meu irmão, aí é que você não tem desculpa mesmo. Você tem todas as ferramentas necessárias para se manter afogueado, para se manter fervoroso. Mas para isso a gente precisa se inclinar para a coisa certa. Porque se nós não estivermos atentos para nos inclinarmos para aquilo que é concernente ao reino de Deus, as distrações vão começar a querer roubar essa chama da presença, a chama da palavra dentro de nós. E nós não podemos deixar isso acontecer. Por isso, nessa noite, você chegou aqui e eu creio que você vai sair diferente. Talvez você tenha chegado aqui como um pavio que fumega. A Bíblia diz que Deus, Ele não pisa, o Senhor não pisa cana quebrada, nem apaga o pavio que fumega. Mas Ele é aquele que reacende. Ele é aquele que ativa dentro de nós. Por meio da sua palavra, mas nós somos ativados por dentro. Isso aconteceu com 2 discípulos, eu não sei se você lembra, 2 discípulos que estavam voltando de Jerusalém. A Bíblia diz que eles estavam indo à aldeia de... Esqueci o nome. Emaús, obrigado. Oh, glória a Deus. Como é bom ter universitários perto da gente. E eles estavam a caminho da aldeia de Emaús, e a Bíblia diz que Jesus ele estava conversando, né? Teve um encontro com aqueles 2 discípulos. E Jesus ele começou a discorrer com eles, e eles disseram, você não está sabendo o que aconteceu? Eles estavam tristes, porque eles acreditavam que Jesus era o Messias, mas até então tinha passado 3 dias após o sepultamento e nada tinha acontecido, então eles estavam meio tristes. E Jesus começou a exortá-los, falando, ei, vocês são incrédulos, vocês são nécios. E ele começou a falar, começou a discorrer acerca da palavra, o que dizia a respeito dele. E é tanto que chegou um determinado ponto que eles pediram para Jesus ficar com ele, mas eles não tinham reconhecido ainda Jesus. Até que eles estavam lá servindo a alimentação e Jesus ministrando para eles. E chegou um determinado momento que a Bíblia diz que os olhos deles se abriram. E eles perceberam que era realmente Jesus. Jesus sumiu. E eles disseram, mas enquanto ele falava, não nos ardia o coração? A gente não estava percebendo, a gente não estava vendo, mas o nosso coração estava ardendo, porque a palavra de Deus tem o poder e a ferramenta necessária para fazer o nosso coração queimar de novo. Quando nós discorremos da palavra, meu irmão, o nosso coração ele precisa arder. E aqueles discípulos, eles não tinham enxergado Jesus, não tinham reconhecido Jesus, mas eles perceberam, caramba, quando ele estava falando, quando ele estava ministrando para nós, a palavra estava sendo pronunciada, tinha um negócio queimando por dentro. E, meu irmão, a palavra vai ser ministrada, está sendo ministrada nessa noite. Eu creio que, enquanto nós estamos falando da palavra aqui, coisas vão começar a queimar dentro de você aí. Eu creio, em nome de Jesus, em ativações por dentro. Você sendo ativado. Talvez você chegou aqui meio... Estou meio frio. Mas essa é uma noite de ativação. E exortação para que nós venhamos realmente retomar o fôlego. E nos avivar por dentro. Amém? E em Romanos, no capítulo 12, você já teve tempo suficiente para chegar lá, não é verdade? Então você já está lá, eu conto com isso. Em Romanos, no capítulo 12, no versículo 11, diz assim, Paulo está aqui exortando os romanos e está trazendo direcionamentos práticos. Vamos ler a partir do 9? Diz assim, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais o quê? Remissos. Essa palavra remisso significa descuidados, negligentes. Não sejam lentos, não sejam nécios. Amém?
Mas ele diz, não sejais remissos no zelo. Sede o quê? Pode ser mais forte, diga sede. Oh, glória a Deus, você é fervoroso? Então fala mais forte, diga sede. Fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. E essa palavra fervoroso significa ser quente. Colocar em alta temperatura. É uma palavra usada para denotar algo que é em excesso, quando se referia a muita raiva, muito amor, muito zelo, tanto para o que é bom como para o que é mal. Ou seja, era algo que denotava uma intensidade. Está comigo? E Paulo está dizendo aqui, vocês precisam ser fervorosos de espírito. Diga glória a Deus. E como? Ele diz, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Aleluia. Em outra versão diz, não se deixem esgotar. Sabe, meu irmão, nós estamos, como eu falei, nós estamos vivendo tempos onde as pessoas elas estão esgotadas. Elas estão cansadas, estão sobrecarregadas, né? Nunca se falou tanto em sobrecarga emocional. Não é verdade? Pessoas deprimidas, pessoas levando uma carga que não pertencem a elas, porque estão sim trazendo mazelas do passado, decepções, amarguras, ressentimentos. Nós precisamos estar descarregados dos entulhos de lá de fora, para que nós venhamos a realmente estar fervorosos de espírito. É como um celular. Você já percebeu? Eu não sei se você já teve o desprazer de tentar tirar uma foto no seu celular e a memória está cheia. É triste ou não é? Você tenta tirar, o que é que acontece? Ele diz, não pode. Você quer tirar uma foto nova. Está comigo? Você está num local legal. Você está com uma paisagem linda. E aí você pega lá o seu celular, eu vou registrar esse momento. Quem gosta de registrar os momentos aqui? Nós temos pessoas que não são fotógrafas, mas se deixar ela com a câmera, o estrago é grande. Né? E elas pegam o celular e você pega o celular todo empolgado, numa paisagem linda. Você viajou, meu irmão, você foi para Gramado. Cadê Joélia? Oh, glória. Joyce está ali também. Foi para Gramado. E tá lá, você quer registrar os momentos. Quando você vai tirar a foto, o celular diz, ei, memória cheia. E agora? Aí você vai desesperadamente apagando, sai apagando tudo. Espera aí, vou apagar umas 4 aqui. Porque tem gente também que tira um monte de print e não usa para nada, né? Você é desse? É, eu também sou. É por isso que meu celular tem muitos gigas para poder ter os meus prints lá. Mas o que eu quero dizer com isso é que muitas vezes, para usufruir do novo, a gente tem que se desfazer do velho. A memória não vai comportar as duas coisas. E tem muita gente que está frio na igreja porque está muito quente lá fora. Entendeu o que eu quero dizer? Está com a alta temperatura no lugar errado. Está se desgastando e se sobrecarregando com a alta carga de coisas que não dizem respeito à sua pátria. E podem até mesmo comprometer o seu futuro. Então é tempo de fazermos uma limpa no nosso HD, está comigo? Na nossa memória. Fazer uma limpa, descarregar aquilo que precisa ser descarregado. Limpar aquilo que precisa ser limpo. Para que isso não venha comprometer o desempenho da nossa vida. Porque um celular, ele só tem um bom desempenho se a memória estiver boa. Eu não sei se você já teve algum celular que travava quando a memória estava cheia. Acontece, geralmente quem tem Samsung... Estou brincando. Nada contra quem tem Samsung. Nada. Mas acontecia muito isso, né? Quando você ficava... Aí a pessoa até que... Por exemplo, quando você emprestava o celular para alguém que ia mexer lá, aí dizia, eita, não, é porque estava travando um pouquinho aqui. Ah, não, é por causa da memória. E a pessoa tinha até preguiça de limpar a memória. Ei, meu irmão, se você identificou o problema, corre para corrigir. Se você está identificando o problema hoje, corre para corrigir. Está comigo?
E nessa versão diz, não se deixem esgotar. Não deixa, meu irmão, se esgotar com aquilo que não corresponde àquilo que é eterno. Amém? Não se deixe esgotar, mas mantenham-se animados e dispostos. Sejam servos vigilantes do Senhor, com uma expectativa alegre. E em outra versão, diz, jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Esse entusiasmo significa justamente um estado de fervor, de uma emoção intensa. Ou seja, existe um meio certo, existe um padrão para nós servirmos a Deus. É com entusiasmo. Nosso coração precisa estar envolvido naquilo que nós fazemos para Deus. Porque senão, a Bíblia fala sobre isso, Jesus ele falando, o povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. Quando nós não envolvemos o entusiasmo, não somos fervorosos de espírito, o nosso sacrifício a Deus, ele não está sendo um sacrifício agradável. Está comigo? Que nunca nos falte o zelo. Que sejamos fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. E observa que, quando Paulo traz esse destaque, ele diz, isso fica claro que a responsabilidade de ser fervoroso é minha e sua. Está comigo? Porque ele diz, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Quem tem que ser? Ainda bem. Amém. Diga assim, eu. É uma responsabilidade individual. É uma responsabilidade que diz respeito à minha e à sua vida, individualmente falando. Você não tem que ser fervoroso se o ministro que está aqui na frente, ele é fervoroso ou não, falando, ou muito intenso, ou fala muito alto, ou grita. Não. Você tem que ser fervoroso porque Deus chamou para ser fervoroso. Ah, não, mas o culto está meio aguado. Mas você está fervoroso, meu irmão? Você está pronto para chegar no ambiente e mudar o ambiente? Você está pronto para chegar no ambiente e as coisas começarem a mudar simplesmente porque você chegou? O nosso problema é que muitas vezes a gente terceiriza uma responsabilidade que é nossa. A gente começa a atribuir para pessoas, não, mas é porque não foi o ministro de música que eu estava esperando. Aí eu não estava muito fervoroso envolvido servindo ao Senhor. Não, é porque hoje eu não estava querendo, não. Hoje eu queria ter ficado em casa, aí eu estava escalado, aí por isso que hoje eu não vim muito entusiasmado para servir ao Senhor. Ei, você precisa reavaliar a sua vida. E trocar as prioridades. Entender por que você está fazendo e para quem você está fazendo. Porque quando você entende o porquê você faz e para que você faz, aí, meu irmão, a coisa muda de sentido. E a palavra nos exorta, tudo que você fizer, faça de coração, como que para o Senhor. Porque é dele que nós recebemos a recompensa. Então, aquilo que você faz ou deixa de fazer, meu irmão, você não tem que prestar conta A ou a B, não. Não, eu estou mais de boa aqui, porque o meu líder não está vendo, o meu líder não está aqui, eu não vou servir assim com tanta excelência. Ei, meu irmão, você tem que servir como para o Senhor. Mauro, mas veja bem. Sim, você tem que ouvir comigo, né? Você há de pensar comigo. Que quando as coisas estão meio... Tipo assim, quando é aquela musiquinha meio sem graça, não dá para a pessoa chegar muito entusiasmada. Não, meu irmão, tá na hora da gente parar de condicionar o nosso entusiasmo a coisas externas. E começar a chegar nesse lugar cheios do Espírito. Porque você não tem que depender de um culto para se encher de Deus, não. Porque a palavra diz lá em Efésios, no capítulo 5, enchei-vos do Espírito continuamente. Isso é uma responsabilidade minha e sua, de nos encher do Espírito. Então, como está a sua vida individual?
Você tem sido fervoroso na sua vida individual? Porque eu tenho uma notícia para dizer para você. Eu tenho uma boa notícia para dizer. Se a sua vida individual, no seu pessoal, no seu secreto, não vai bem, não vai ser na igreja que a coisa vai andar. Aqui você vai ser exortado, vai ser inspirado, você vai receber chaves, você vai receber direcionamentos para que você consiga executar no seu individual. E aí vai ser um ciclo. Aí você executa lá, vem cheio, aí recebe mais, aí transborda nos outros. Aí você vai, se enche mais, começa a transbordar para outros. Esse é o ciclo que nós somos chamados para viver. Não é você chegar aqui, vazio de maré, e esperar ser cheio aqui simplesmente, dependendo da graça coletiva, não, da unção coletiva. Não. Você precisa chegar aqui afogueado. Você precisa chegar aqui, pleno do Espírito, para que aqui você seja um canal, esteja sensível, para ao invés de receber, você dar. Estar sensível para perceber a necessidade das pessoas. Não, aquele irmão ali, eu quero dar um abraço nele. Ei, irmão, eu estava aqui no meu cantinho, e eu vim aqui para te dizer isso, isso e isso que Deus mandou eu te dizer. Isso é cooperar com Deus. Não é só depender de quem está numa plataforma, de quem está aqui pregando, de quem está aqui ministrando a música, de quem está trazendo a palavra de amor e de adoração. Você está comigo? Preste o seu culto a Deus com fervor. Sirva a Ele com fervor. É isso que Ele espera de mim e de você. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. É uma responsabilidade individual. Manter a chama acesa. E sabe, meu irmão, você já parou para pensar que tudo que exige uma manutenção, na verdade, toda manutenção, ela traz exigências muito maiores do que a simples conquista? Vamos lá. Você conquista a sua abençoada, a sua linda, a escolhida. Mas você sabia que manter o casamento vai exigir muito mais de você do que conquistar simplesmente quando você conquistou lá atrás? Aí, vamos trazer para o esporte. O time ganha um grande título. Quantos sabem que para que ele se mantenha campeão, vai ter uma exigência muito maior para ele do que aquela conquista inicial. Por quê? Porque ele vai ser o time agora a ser batido. Então as pessoas vão investir ainda mais para bater aquele que foi o campeão. Está comigo? Então, se manter campeão para um time, né, exige muito mais do que ser campeão uma vez. Está comigo? Você tem uma casa, você tem um carro, e você concorda comigo que existem custos na manutenção? Muitos custos na manutenção. E, meu irmão, na nossa vida espiritual não é diferente. Você nasceu de novo, nós nascemos de novo, nós somos zerados. Recebemos o Espírito Santo. Nosso espírito foi recriado em imagem e semelhança de Deus. O Espírito Santo veio habitar em nós. Aleluia. O amor de Deus foi derramado em nosso coração. Nós hoje temos comunhão com Ele. Temos comunhão direta com o Pai. Através de Jesus, o nosso mediador, de uma nova aliança, nós podemos nos achegar a Ele pelo novo e vivo caminho, inaugurado pelo sangue dEle. Mas nós precisamos e temos uma responsabilidade na manutenção dessa vida com Ele. Porque se nós não mantivermos, se não houver manutenção, vai ter esfriamento. E vai trazer danos para mim e para a sua vida. Vai trazer desajustes. As engrenagens, elas podem não funcionar muito bem. A coisa pode ficar comprometida. Está comigo? Então, toda manutenção, ela traz muitas exigências, ela traz exigências para nós, ela traz sacrifícios, ela traz atenção. E sabe, Paulo, ele chegou para Timóteo e disse, Timóteo, eu oro para que você reavive o dom que há em você. Esse relacionamento com Deus, aquilo que Deus te confiou para fazer, aquilo que Ele depositou no seu coração, você tem uma responsabilidade com isso. Você precisa reavivar. É uma responsabilidade sua, Timóteo, de reavivar.
Assim como é uma responsabilidade nossa não apagar o Espírito. A Bíblia diz que nós podemos apagar. Por causa das nossas ações de não nos inclinar para aquilo que o Espírito Santo está nos guiando, a nossa desobediência, nós podemos cauterizar a voz dele e a voz dele não ser percebida mais em nós. E isso é perigoso. E diga assim, ó, é responsabilidade minha não diminuir a atuação do Espírito na minha vida. E como é que eu faço isso? Tendo comunhão com Ele. Obedecendo instantaneamente. Se Ele mandar você fazer, não demore para obedecer. Porque a obediência instantânea vai trazer maior percepção da clareza da voz dele. E cada vez que Ele falar, cada vez que Ele ministrar algo no seu coração, você vai estar mais apercebido. Não, é isso mesmo, eu vou. Aleluia. Você está recebendo alguma coisa nessa noite? Quantos afogueados nós temos aqui? Aleluia. Aquilo que nós não alimentamos, morre. Está comigo? Aquilo que eu e você não alimentamos, morre. E isso é para coisa boa, para coisa ruim. Que tal você parar de alimentar a sua carne? E você começar a alimentar a sua vida espiritual? Porque aí sua carne vai ser cada dia mortificada e o seu espírito fortalecido. E aí a sua vida espiritual vai estar cada vez em chamas pelo Senhor. Aí você vai queimar com mais intensidade. Você não vai sentir esse desgaste que você talvez esteja carregando aí. Tem um livro, acho que é do irmão Kenneth Hagin, que ele fala justamente disso, né? De dois cachorros. Que um tá... Se você colocar para brigar, ele está dizendo... Você dá alimento para um e não dá para o outro. Aí aquele que estava alimentado, ele ganha a briga daquele que não estava alimentado. E bem assim é a carne e o espírito. Existe uma luta constante. A Bíblia fala sobre isso, né? Entre a nossa vontade natural, a vontade da carne, os desejos da carne e o desejo do espírito. Mas aquele que estiver mais alimentado vai ganhar. Amém. Oh, glória. Deus é bom. Abre comigo lá em Mateus, no capítulo 25. Quantos vão manter a chama acesa? Aleluia. Glória a Deus. Em Mateus, no capítulo 25, Jesus ele fala de uma parábola aqui. Ele conta uma parábola das 10 virgens. Você já ouviu sobre essa parábola? Amém. Teve uma vez que eu, ministrando aqui há um tempo atrás, não sei nem quando que foi, eu falei sobre a importância da manutenção e eu destaquei alguns pontos, trazendo algumas questões referentes a essa parábola. E quando eu estava estudando, me veio isso novamente. E como sou eu que estou ministrando e você está ouvindo, aí eu vou e ministro a mesma coisa, aí tudo bem. Amém? Mas isso me veio forte, me lembrou dessa parábola das 10 virgens. E eu vou ler rapidamente aqui, você acompanha a leitura em Mateus, no capítulo 25, que diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias. Nécio, alguém sem discernimento, alguém incoerente, ignorante. E 5 prudentes, ajuizadas, diligentes, cautelosas. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram também azeite nas vasilhas. Amém? E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Diga todas. Quantas dormiram? Todas dormiram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saí ao seu encontro. Então, se levantaram todas, diga comigo todas. Todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E, saindo elas para comprar, chegou o noivo.
e as que estavam apercebidas, foram só as que estavam apercebidas, que entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai. E ele conclui a parábola dizendo: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Então, essa parábola aqui, Jesus estava comparando, né? Ele trouxe essa figura aqui para despertar-nos a necessidade de uma vigilância na nossa vida espiritual. Está comigo? E se a gente analisar essa parábola, eu acho ela muito rica para a gente trazer alguns ensinamentos, né? Alguns ensinamentos muito importantes. E quando nós analisamos a parábola, nós vimos que todas as virgens, elas tinham a mesma condição. Estão comigo? Todas eram virgens. Amém? Diga todas. Todas elas saíram para encontrar com o noivo. Todas tinham um objetivo, que era sair para encontrar com o noivo. Todas elas, possivelmente, quanto virgens, né, nós estamos conjecturando, porque isso é uma parábola, todas elas estariam arrumadas, porque elas iriam encontrar com o noivo. Então, depreende-se que alguém que vai se encontrar com o noivo vai casar. Então, possivelmente, elas estavam bem organizadas, né? Bem arrumadas. Todas tinham a meta, o alvo, que era encontrar com o noivo, e todos até tinham lâmpadas. Né? Você observa que todas tinham lâmpadas. Todas elas dormiram, todas foram avisadas da chegada do noivo, todas se levantaram, mas não foram todas que alcançaram o objetivo. Porque existia, dentro de todas essas, as 10 virgens, uma classificação de nécias e prudentes. Eu não sei se você lembra do que Paulo falou, ele disse que nós não deveríamos ser remissos, né? Nós não deveríamos ser remissos no tempo, no zelo, mas fervorosos do Espírito. E trazendo para aquilo que nós estamos tratando hoje, nós estamos falando sobre fervor do Espírito, da nossa vida espiritual está em dia, nós podemos começar a conjecturar algumas coisas e aprender algumas coisas com essas 10 virgens da parábola. 5 delas eram nécias, desajuizadas, elas tinham a mesma condição das 5 prudentes, eram virgens, elas tinham a sua lâmpada, elas tinham ouvido a palavra, vamos dizer que elas tiveram um relacionamento com Deus, mas diferente das prudentes, as prudentes elas tiveram um custo a mais do que as nécias. Está comigo? Por que um custo a mais, Mauro? Porque além das lâmpadas, as prudentes também levaram o quê? O azeite. Elas tiveram um custo a mais e talvez uma carga maior no sentido de levar. Elas estavam carregando a lâmpada e o azeite. E toda manutenção, como eu falei, traz uma carga maior. Por isso que o seu espaço precisa estar liberado, meu irmão. Por isso que dentro de você o espaço precisa estar liberado para a presença, para aquilo que Deus nos instrui, para os comandos do Espírito. Porque isso traz uma responsabilidade maior para as nossas vidas. Sabe por quê? Aí você diz, mas por quê, Mauro? Porque de você não depende só você. Mas as pessoas que estão ao seu redor. Que podem ser impactadas por aquilo que você carrega. Amém? Então nunca é só sobre você. Mas é sobre também o ambiente que você está inserido. Que pode ser contagiado por aquilo que você carrega. Porque uma vida com Deus, ela contagia quem está por perto. Ela é luz. A Bíblia diz que nós somos luz e nós somos sal. Ou seja, nós iluminamos, as pessoas são atraídas a nós e nós também trazemos sabor para quem está perto. Então entenda que a responsabilidade para com a sua vida espiritual é para você, sim, mas não para em você. Mas toca em outras pessoas também. Toca em outros. Amém? E aí, é interessante porque apenas as 5 apercebidas, elas tinham o que era necessário para manter a lâmpada acesa. Amém? Está comigo? E é desejo de Deus que nós venhamos a manter a nossa vida espiritual aquecida. E isso vai exigir de nós um trabalho, um esforço. Porque o reino dos céus, amados, ele é tomado por esforço. E os que se esforçam é que se apoderam dele. Paulo ele fala, nós necessitamos de perseverança.
para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancemos a promessa. Ou seja, nós vamos precisar nos manter. Nós vamos precisar de manutenção. Nós vamos precisar continuar nos enchendo. Nós vamos precisar carregar o azeite da nossa lâmpada, para que ela não se apague no momento crucial. E as virgens prudentes, elas tiveram um trabalho duplo. Elas precisavam carregar as lâmpadas e o óleo. E a manutenção, ela exige cuidados e esforços além da normalidade. Trata-se de um processo contínuo. E eu lembrei da questão dos atletas. Você já percebeu que os bons atletas, na corrida, por exemplo, eles são aqueles que conseguem administrar o fôlego, tanto da partida quanto da chegada. Está comigo? Por quê? Porque ele sabe que tem aquele curto tempo de prova, né? E ele precisa administrar o fôlego. Porque senão ele pode sucumbir antes de terminar a prova. E Paulo, ele também nos compara a atletas, dizendo que um atleta em tudo se domina. Enquanto os atletas naturais, para uma coroa que se corrompe, nós, para uma coroa incorruptível. E assim como um atleta natural precisa de manutenção das suas engrenagens naturais, precisa de treinamento físico, eu e você precisamos de treinamento espiritual. Precisamos nos exercitar na piedade. Como diz Paulo. Paulo diz, o exercício físico tem um proveito, tem uma finalidade. Mas para muito mais proveitoso é o exercício da piedade. O exercício espiritual. Porque carrega consigo uma promessa de vida eterna. É uma coroa incorruptível. Está comigo? Então, a manutenção da nossa casa espiritual, ela vai exigir de nós, vai exigir esforço. Mas é algo necessário para que nós venhamos começar e terminar bem. Não ser como as virgens nécias que ficaram pelo caminho e não conseguiram o seu objetivo, que era encontrar com o noivo. Pelo contrário, que nós sejamos como as prudentes, vigilantes, preparados. Estamos aqui equipados para tudo. Se alguém precisar que eu vá lá e imponha as mãos para ela ser curada, vai ser, porque eu tenho consciência da autoridade que eu tenho no nome de Jesus. Mas você só vai ter essa consciência se a sua vida espiritual, meu irmão, estiver em dia. Se você estiver buscando a Deus e tiver consciência de quem você é em Cristo. Está comigo? Então você precisa estar preparado, estar pronto para toda a obra. Sempre abundantes na obra do Senhor. Sabendo que o trabalho nele não é vão. Aleluia. Aleluia. E é interessante que, quando você olha nas virgens, né, as nécias, que a Bíblia chama de nécias, elas não tinham azeite, e quando chegou, todas ouviram o anúncio do noivo, e quando chegou o noivo, elas disseram, eita, eu não tenho não, me dá do teu. Não foi? Eu não tenho não. Mas como eu falei lá no início, é uma responsabilidade individual. A nossa vida espiritual é uma responsabilidade individual. Não dá para você pegar carona na vida espiritual do outro, não. Seu crescimento espiritual é individual. Seu amadurecimento em Deus é individual. Não dá para pegar carona na vida do irmão, não. Aí é engraçado que elas olham para as prudentes e dizem, dá para a gente. Aí as prudentes dizem não. E aí eu lembrei agora que da última vez que eu compartilhei isso, eu ficava às vezes pensando, mas por quê, né? Que ruindade. Eu ficava pensando, que ruindade as prudentes não deram para as outras. Custava nada. Diga assim, custava. Diga assim, custava a vida delas. Custava o objetivo delas. E você não pode comprometer a sua vida espiritual por causa de ninguém. E aí eu anotei aqui que o não daquelas prudentes para as nécias não foi uma ausência de misericórdia, mas foi um zelo pela vida espiritual delas.
Ou seja, eu não vou comprometer o meu objetivo, coisa linda, porque você não foi prudente, diligente com a sua vida. Corra lá, veja se dá tempo ainda. Vá correr atrás do prejuízo. Amém. E aí eu li uma frase de um escritor cristão que eu admiro muito, que é o Grulha. E ele diz assim: a melhor maneira de ajudar uma vida que está naufragando nunca será afundar junto com ela. Não mergulhe de cabeça na dor de alguém sem as condições necessárias para sair destas águas respirando. Compaixão sem sabedoria é um caminho para o fracasso. Nós não podemos cuidar de outras pessoas se nós não estivermos com a nossa vida em dia. Graças a Deus. Amém. Não se atreva a entrar no mar, porque alguém está em perigo se você não consegue sair lá vivo. Aleluia. Aleluia. É tempo, amado, de criarmos estruturas em nós mesmos, alinharmos a nossa vida espiritual, sendo fervorosos no Espírito. Porque quando nós aí estivermos realmente com o fervor em dia, aí sim nós vamos conseguir tocar na vida das outras pessoas. Mas nunca assumir uma responsabilidade que não cabe a nós. Porque vida com Deus é individual. Sou eu e Ele, é você e Ele. E eu vim aqui nessa noite para te alertar. Amém? Para que a sua vida espiritual esteja em dia. Para que você esteja fervoroso de espírito servindo ao Senhor. Lá em Apocalipse, João escrevendo, Apocalipse, ele fala de uma das cartas para a igreja de Laodiceia, que Jesus ele estava falando sobre as obras daquela igreja e disse que por eles não serem quentes nem frios, mas mornos, ele estava ao ponto de vomitá-lo da boca. E nós sabemos que se trata de um contexto, em relação às águas da cidade de Laodiceia, que recebia de fontes de Colosso e de... Vou pescar aqui outro. Obrigado, Jesus. Você dá um glória a Deus aí, por enquanto. De Hierápolis. E as águas de Colossos, elas eram águas frias, e a de Hierápolis, esse nome lindo que eu esqueci, eram águas medicinais, quentes. E quando essas águas chegavam em Laodiceia, eram águas mornas, que não serviam para nada, a menos a vontade de vomitar, trazer náuseas. Então, Jesus estava falando de uma inutilidade daquele povo. De uma inutilidade. Porque eles não eram nem quentes, nem frios. Nem servia para medicina, nem servia para aliviar. E eles eram mornos. E por causa disso, Jesus diz: eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E isso traz para nós, falando sobre fervor do Espírito, todas as vezes que nós estamos fervorosos de Espírito, nós somos úteis na casa do Senhor. Porque quando Paulo fala sede fervorosos do Espírito, ele diz servindo ao Senhor. E é tempo da sua vida espiritual, meu irmão, ser útil para outros também. E não trazer náuseas. Olha que forte isso. E não ser morno ao ponto de trazer náuseas. E sabe, uma água morna é por duas coisas, uma. Ou ela era fria e foi aquecida, mas não chegou à temperatura de ferver, tá comigo? E ela ficou morna, parou aquela temperatura alta. Ela parou de ser exposta à temperatura alta, e ela ficou morna. Ou ela estava numa temperatura muito alta e ela simplesmente também parou de ser exposta àquele fogo
e voltou a ser fria. E na igreja, muitas vezes, nós vemos pessoas assim, que eram frias, chegaram na igreja, receberam um novo nascimento, começaram a se aquecer por dentro, começaram a buscar, mas não ao ponto de se aquecer completamente. E ficou com um pezinho lá no mundo. Não, isso aqui é besteira. Isso aqui ninguém sabe, ninguém está vendo, está de boas. E aí começaram a negociar algumas coisas com o mundo. E aí, por conta disso, se encontra morno. Porque a exposição ao fogo traz purificação. É impossível nós não nos achegarmos ao fogo e não nos depararmos com a nossa realidade e desejarmos a mudança. Porque isso aconteceu com Isaías, lá no capítulo 6. Quando Isaías tem um vislumbre do Senhor, da glória do Senhor, ele está diante do fogo consumidor, vamos dizer assim, que é o próprio Deus. A Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. E ele tem uma visão do Senhor no alto sublime trono, ele diz, ai de mim. Ele olha para si mesmo e diz, ai de mim. Ai de mim que eu sou impuro. Eu tenho lábios impuros e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías podia parar por aí e desistir de tudo. Mas ele ficou tempo suficiente na presença de Deus para que Deus corrigisse o problema dele. Ele disse, não, peraí, tem uma brasa viva do altar aqui, agora você está limpo. E quando Isaías recebe aquele post twist, é isso que fala, Mateus? Aquela virada assim, quis falar chique e esqueci a palavra. Plot twist. Obrigado. Aquela virada, ele diz, Senhor, eu vou. Eis-me aqui. Se você quiser alguém para enviar, conte comigo, porque agora eu tenho a capacidade e a habilidade. Porque eu fui exposto o suficiente ao fogo do altar. E a brasa viva do altar me purificou. Ele mergulhou de cabeça, se deixou aquecer por inteiro e ficou fervendo do Espírito. E aí, quando nós estamos fervorosos do Espírito, meu irmão, não tem outra palavra que saia na nossa boca para Deus, a não ser, eis-me aqui. Não tem outra resposta para Deus se não for, eis-me aqui. Eu vou, envia-me a mim. Eu estou disposto. Porque eu estou fervoroso de Espírito. Porque eu reconheço que em você eu tenho a minha melhor versão. Oh, glória a Deus. Aleluia. Mas aí, como eu falei, nós vemos pessoas na igreja que não estão expostas tempo suficiente na presença e aí ficam mornas. Mas também nós temos outro tipo de pessoas que se colocaram na presença, estavam fervorosas de espírito e aí começaram a esfriar com os rudimentos do mundo, começaram a se distrair com as coisas do mundo. E aí isso foi se afastando do fogo da presença. E aí se tornou uma água morna. O serviço não é mais o mesmo, a intensidade de não fazer não é mais a mesma. A intensidade no relacionamento com Deus não é mais a mesma. E se encontra como pessoa morna. Ei, meu irmão, é tempo de se aquecer novamente. É tempo de se aquecer novamente. Eu não sei qual a condição do seu coração. Talvez você esteja aí, e enquanto nós estamos falando sobre a palavra aqui, como eu falei, coisas estão começando a arder dentro de você, e eu creio nisso. E eu creio no nome de Jesus, numa mudança. Onde vamos nos expor à presença de Deus com maior liberdade e intensidade. E isso vai contagiar aqueles que estão ao nosso redor. E vão falar de nós como falavam dos discípulos, aqueles que estão atormentando o mundo. Aqueles que estão causando reboliço onde chegam. Quando as pessoas precisarem de cura, é a você que vão procurar. Quando precisarem de uma oração. Essa semana, tinha uma menina que toda vez ela me pedia para orar por ela. Já estava me abusando. Toda vez. Ore por mim, não sei o quê. Aí eu orava, não sei o quê. Aí quando foi isso, eu disse, Senhor, não, toda vez pede para orar por ela. Oh, Pai, Deus é bom. E aí, na hora que eu falei isso, me veio uma nota no coração. Como é bom estarmos apercebidos da presença. Na hora que eu falei para o Senhor, eu disse, não aguento mais, Senhor. Toda vez ela me pede para orar por ela. E aí, o Senhor falou comigo, amém.
Dê glória a Deus por isso. Porque ela ainda vê em você alguma coisa boa. Alguém que pode sim conectar ela com a fonte. E aí eu parei para pensar, amém, Pai, é verdade, amém. Me perdoe. Então, você precisa estar pronto para as pessoas começarem a te procurar. Eu tinha uma colega do trabalho que ela fala, todas as vezes que eu falo sobre isso, eu lembro dela. Ela toda vez que chegava assim, Mauro, olha, eu estou precisando que tu faça um negócio para mim. Eu disse, o que é? Eu queria que tu orasse por mim, que teu Wi-Fi com Deus parece que é maior, né? A tua banda larga. Aí eu, não, minha irmã, não é porque a banda larga é maior, não. Eu explicava alguma coisa. Mas, glória a Deus, quando ela estava precisando de alguma coisa, foi a mim que ela procurou. Porque nós somos chamados para ser luz mesmo. E a luz atrai. Amém. Que a nossa vida espiritual, irmão, esteja em dia. Para que nós sejamos como luzeiros. E aí o Senhor vai nos colocar em cada vez lugares mais altos. Porque Deus não acende candeia para ficar debaixo da cama, não. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Para de se esconder. Para de se esconder. Porque Deus não acende candeia para botar debaixo da cama. Porque o lugar de luz é lugar alto. Não se preocupa não que você não vai ofuscar a Deus não quando você brilhar. Porque pelo contrário, a glória vem para Ele quando você brilha. Quando você brilha, a glória vem para Ele. Porque é tudo dele, por ele, para ele. Nada é por você, não é a sua habilidade, não é a sua própria capacidade de falar. Não é porque você é o bonitinho da Fanta. Não. É por causa dele. É porque você carrega uma presença. E aonde você chega, as coisas precisam ser alteradas. Agora, para isso, você precisa estar fervoroso do Espírito. Com a sua chama acesa. Mantendo essa chama. Mauro, como é que eu faço isso? Se alimento, meu. Começa a orar em línguas. Se expõe à palavra de Deus. Está lavando os pratos, minha irmã, em casa? Começa a orar em línguas. Orando em línguas. Está fazendo as coisas? Coloca algo que vai te edificar. Começa a meditar nisso. Você acha que não, mas daqui a pouco isso que você está se expondo vai entrar dentro de você. E aí quando a pressão vier, meu irmão, o que vai sair de você é palavra. O que vai sair de você é convicção em Deus. E você não vai se esfriar. Amém. Porque é uma responsabilidade nossa não se esfriar. E para isso a gente precisa manter a chama acesa. Aí a gente não se esfria. Porque, meu irmão, o mundo ele está assediador. Com tantos entretenimentos, com tantas coisas. Nós não temos vivido dias fáceis. Por isso nós precisamos ser vigilantes. Vigilantes. Vigiai e orai. Amém. Mantenha o fervor do Espírito. Existe uma recompensa para aqueles que mantêm o fervor do Espírito. Você sabia disso? Existe uma recompensa para nós. A Bíblia diz lá em João, no capítulo 15, versículo 7, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejares e vos será concedido. Quando nós nos esforçamos para permanecer onde Deus nos chamou para estar, quando nós nos esforçamos para nos manter acesos como Ele nos chamou para estar, aí diz, você está livre para pedir o que você quiser. E vai ser assim. Amém?